Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, venha dar um excelente dia para cada um de vocês, amém? Vamos aqui mais uma vez a respeito da palavra de Deus, assim como eu tenho falado nos vídeos anteriores, eu chamei vocês a estar lendo o livro de Ezequiel comigo, né? Nós paramos no capítulo 2, que foi o último vídeo, e hoje aqui eu vou falar do 3 ao capítulo 6, né? E esses dias eu andei lendo, então eu tive uma boa adiantada, né? Ezequiel, capítulo 3 ao capítulo 6. Então vamos lá. Pega a sua caneta, pega o seu papel, o seu caderno e pega a sua Bíblia e vamos aprender um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que é muito clara para nós. Assim como a gente estamos lendo o livro de Ezequiel, a gente vê como é bom a gente ser obediente a Deus, como é bom a gente ser fiel a Deus, assim como Ezequiel foi. No começo pode ter tido dificuldades, né? Mas o que importa é você ser fiel, né? Então, o nosso tema hoje é o chamado, a responsabilidade e o juízo. Ezequiel do capítulo 3 ao capítulo 6. Né? Do capítulo 3 ao 6, Deus mostra que não basta só ouvir a palavra, né? É preciso obedecer e alertar, né? Que é o que nós vamos ver, que Ezequiel não bastou só ouvir, mas teve que alertar, né? Porque o profeta Ezequiel recebe uma missão pesada, ser um atalaia, né? Um atalaia, para quem não sabe, atalaia é alguém responsável por avisar o povo antes do juízo de Deus, né? Então Ezequiel recebeu aquela responsabilidade de ser o atalaia, né? O responsável. Então no capítulo 3 vai dizer que o atalaia é a responsabilidade, né? Ezequiel continua seu chamado. Deus manda ele comer o rolo, né? O rolo que estava ali escrito ali, né? Ou seja, absorver completamente a palavra antes de falar, né? Então Deus mandou ele comer ali para que ele pudesse, né, absorver a palavra, aprender a palavra para poder ser mandado aquele povo para pregar para aquele povo, né? Então depois Deus se estabelece como atalaia de Israel, né? Como um vigia numa torre, no caso, né? A responsabilidade é clara de Ezequiel. Se Deus avisar o ímpio e Ezequiel não falar, o ímpio morrer, né? Mas o sangue é cobrado do profeta Ezequiel, porque a própria palavra de Deus fala que se ele manda você avisar alguém que para ele se converter, que ele irá morrer e você não fala, então o culpado é você. O sangue vai ser requerido no ser das suas mãos, assim como Deus falou aqui em Ezequiel, né? E se ele avisar e o povo não ouvir, o profeta está livre. Então quer dizer, se Deus fala para Ezequiel e Ezequiel não fala para a pessoa, Deus ia requerer o sangue da mão de Ezequiel. Mas se Deus fala com Ezequiel, Ezequiel fala com a pessoa e a pessoa não dá ouvido, o profeta estava livre desse peso, desse pecado, né? Então quem conhece a verdade tem a responsabilidade de compartilhar a verdade, né? Então Ezequiel ainda fica mudo por um tempo, né? Ainda teve que ficar mudo, né? Falando apenas quando Deus mandava, mostrando total dependência da voz de Deus, que é o que nós temos que ter, total dependência da voz de Deus. Agora o capítulo 4 já fala o cerco simbólico de Jerusalém, que é ali quando a gente vê que irá o povo sentir fome, né, sofrimento, né, e ali vai ser cercado pelo inimigo. Porque Deus manda Ezequiel fazer uma encenação profética, né? Ele desenhar Jerusalém sendo cercada, deitar sobre um lado por vários dias, representando os anos do pecado de Israel e Judá. Imagine você ficar deitado de um lado só, comer comida racionada e impura, né? Ali Deus já manda Ezequiel preparar aquele povo, né? Então isso tudo era simbólico, né? Simbolizava, né, a fome, o sofrimento e o cerco do inimigo, né? Então o pecado traz consequências reais. Deus não está brincando com o pecado. Aquele povo brincou com o pecado e vocês viram o preço que vai pagar. Vocês vão ver no decorrer do livro de Ezequiel. Então Deus manda Ezequiel mostrar para eles ali o que ia acontecer, né? É tanto que Ezequiel teve que ficar deitado muitos dias de um lado só, né? E o capítulo 5 já fala sobre o julgamento severo,
né, que Ezequiel corta o cabelo e divide em 3 partes, né? Deus manda Ezequiel limar uma faca bem limadinha, né, e cortar o cabelo e cortar a barba e dividir em 3 partes, né? Uma parte ele ia queimar, a outra parte era cortada com espada e a outra espalhada ao vento, né? Então, as 3 partes ali Deus mandou para lugares totalmente diferentes ali, para mostrar para o povo que o julgamento seria severo, né? Seria bem pesado. Então isso representa o que aconteceria com o povo: morte por fome, morte pela espada e dispensação entre as nações. Quer dizer que muitos iam morrer por falta de alimento, muitos iam morrer na batalha e muitos iam sair da sua cidade porque ali não tinha mais como habitar, né? Então por isso que Deus mandou Ezequiel tirar seu cabelo e jogar em 3 partes, fazer 3 coisas com eles, né? Então Deus declara algo pesado: Jerusalém, mesmo sendo escolhida, se corrompeu mais que as outras nações. Para você ter ideia, Jerusalém estava tão corrompida que as outras que já eram idólatras não estava tanto que nem Jerusalém, que era escolhida de Deus. Mas aqui nós abrimos um parênteses, quero dizer, você é escolhido de Deus, mas não se esqueça, se você cometer pecado, viver na prática do pecado, você vai ter que pagar o pecado, né? Mesmo que você aceite Jesus ali, você se reconcilia, mas um dia o preço do pecado chega. Por isso que você tem que estar alicerçado em Deus, que Deus irá te ajudar a vencer esse deserto. Amém? Porque privilégio espiritual não substitui obediência, né? O povo era escolhido, mas era desobediente. O povo tinha Deus, mas não queria praticar as obras de Deus. E recebeu o preço. E foi bem caro, né? E para encerrar, o capítulo 6 fala da condenação da idolatria, né? Daquele povo idólatra, né? Deus fala diretamente contra os montes onde o povo adorava ídolos, né? Ali, né? Então ele promete destruir altares, derrubar ídolos e espalhar corpos, né? Porque ali o povo estava na idolatria e Deus fala para que você não possa fazer ídolo, né? Nem debaixo da terra, nem na terra e nem no céu, né? Não há ídolo, né? Não tem como, né? Mas no meio do juízo há misericórdia, porque Deus é misericordioso. Por mais que aquele povo ia passar por juízo, mas haveria misericórdia, porque Deus diz que é um remanescente sobreviverá, pessoas que vão lembrar dele e se arrepender. Então, por mais que aquele povo ia passar por tanta luta e dificuldade, mas ia sobrar um remanescente, ia viver alguém, né? Então, aqui a gente tem uma lição poderosa que mesmo no juízo, Deus ainda busca arrependimento, né? Mesmo no sofrimento, Deus ainda busca arrependimento. E a conclusão do capítulo 3 ao 6 é: aprendemos 3 verdades fortes aqui a respeito desses 3 capítulos. Quem ouve a palavra tem responsabilidade. O pecado sempre traz consequência e Deus sempre deixa espaço para o arrependimento. Então, se você que ouve a palavra, você tem responsabilidade. O pecado sempre vai trazer consequência e Deus sempre deixa espaço para o arrependimento, né? Então, Deus não procura perfeitos, mas procura quem ouve, obedece e tem coragem de avisar antes que seja tarde. Amém? Que você possa curtir, compartilhar e possa comentar aí se você está lendo ou não o livro de Ezequiel e possa estar me seguindo aí para receber mais vídeos. Amém? Fique todos na paz, que Deus abençoe.